Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala com vocês é Alan, este é o Multiverso e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, como vocês já sabem, já viram na thumb, no título, vamos falar aí do que é uma obra boa basicamente. O que faz uma obra ser boa ou não, na minha opinião, beleza? Só para deixar claro aqui. E logo mais, vamos fazer mais vídeos, né, como esse, como curiosidades, dicas e coisas do tipo. Então, já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente for lançar, porque tem muita coisa interessante para vir aí, belezura? Então, simbora para conferir aí o que seria uma boa obra, né? Então vamos ver após a vinheta. Bom, antes de começarmos, né, a descrever a minha opinião sobre o que seria uma boa obra, eu tenho que mencionar algumas, né, dessas obras aí para vocês. Hoje em dia, né, temos muitas coisas aí de entretenimento, né? Nós estamos sendo bombardeados a todo momento de coisas para se fazer, tanto para ler, quanto para assistir, jogar, observar, e esse tipo de coisa faz com que a gente, né, se entretenha. Por isso, né, entra no âmbito aí de entretenimento. Então, se você gosta de assistir uma série, assistir um filme, ver uma obra de arte que seja, você sim está se entretendo com aquela coisa. Então, tem um âmbito muito gigantesco, né, envolvendo o próprio ramo do entretenimento, que pode ser desde obras, né, como eu mencionei, filmes e séries, mas também como campeonatos, né, de futebol, campeonatos de esportes e outras coisas do tipo, né? Então tem várias coisas aí que englobam o entretenimento. Um vídeo no YouTube, um meme no Instagram, coisas do tipo são entretenimento, né? As próprias redes sociais. Então, basicamente, o que configura uma boa obra, né, como uma obra de arte ou coisa do tipo. Começando então agora a minha opinião sobre o que é uma boa obra, beleza? A minha opinião. Eu gosto muito, né, de colecionar coisas e também, né, de assistir filmes, séries e jogar videogames. Geralmente é isso, né, o que eu gosto mais de se fazer. Então eu tenho coleção de jogos, coleção de filmes, que é para mim um entretenimento. Então eu gosto mesmo disso. Inclusive a minha mais recente adição é o jogo Harry Potter e a Câmara Secreta de PC, que é bem legal e é mais pela nostalgia, né? Mas enfim, isso é uma forma de entretenimento, beleza? Mas esse tipo de coisa a gente não vai falar diretamente no vídeo de hoje, beleza? Eu vou guardar mais para coisas como ler um livro, assistir uma série, um filme ou até mesmo jogar videogame. Então a gente vai se conter nessas 4 coisas. Essas coisas que trabalham, né, o imaginário que a gente tem ali, né, para entrar dentro daquela obra. E não algo material ou até mesmo para você realmente se distrair, né? Você torcer por um campeonato ou coisa do tipo, entendeu? Então vai ser mais ou menos nessa pegada. Então vamos lá, né? Para mim, o que seria uma boa obra, uma história ou coisa do tipo, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar os jogos para falar depois, porque é um jeito diferente, né, que eu entendo como uma boa obra de videogame, beleza? Então eu vou falar deles depois. Na questão de filmes, séries e também dos livros, que é mais ou menos a mesma pegada. Uma boa obra configura basicamente em o diretor ou o autor daquela obra te trazer para dentro daquele mundo, fazer você realmente se sentir ali dentro. Seja essa obra um filme, uma série, um livro, enfim. É você realmente entrar naquela história, você se sentir parte daquela história. Ou até mesmo, né, a história fazer parte de você. Então isso, para mim, é uma das coisas, né, que configura uma boa obra. Então se você, por exemplo, está assistindo um filme, e aquele filme, seja ele qual for, terror, ficção científica, drama, ação, aventura, ele tem que propor para você um mundo ou ações incríveis, que você acredita que aquilo lá pode existir, seja em qual universo for.
e que você talvez poderia sim fazer parte daquele mundo e daquela história que está sendo contada. A presença que o autor quer passar é muito importante, fazendo com que você se aproxime, né, dessa história. Então, para mim, isso é um dos pontos que configura uma boa obra, porque quando você está assistindo um filme, por exemplo, sei lá, vou colocar o filme que eu gosto muito, Interestelar, basicamente, que se passa em um futuro esse que é um futuro meio distante, mas ao mesmo tempo um futuro que a gente acredita que vai chegar, né, por conta da tecnologia e as coisas que estão evoluindo a passos largos hoje em dia. E a história é contada, né, a partir do Connor, que é, né, esse astronauta que deve partir em uma jornada para meio que descobrir, né, planetas onde ele pode fazer uma colônia da humanidade, basicamente, né, com pessoas e coisas do tipo, para salvar a raça humana, porque o nosso planeta Terra está decadente, né, está tendo várias tempestades e coisas do tipo, e realmente, né, está chegando o fim da humanidade no planeta Terra. Então a missão dele é meio que salvar essa humanidade. E tudo o que é nos apresentado dentro do filme é uma história crível, que a gente realmente acredita, se sente parte, né, dessa história, porque é a história da humanidade. Então o diretor, ele leva a gente nessa jornada para a gente acompanhar toda essa trajetória, tanto as dores quanto os sacrifícios, as comemorações, né, que o Connor vai passar nessa jornada. E aí que vem o ponto importante. O que faria uma obra, né, um filme, uma série, um jogo, ser ruim? É um momento em que você se desloca daquela realidade que está sendo apresentada. Um momento que você deixa de acreditar que aquilo é verídico ou que aquilo te tira dessa imersão, é um momento em que a obra te perde e talvez seja o suficiente para aquela obra ser configurada uma obra ruim, beleza? Tudo o que é o âmbito, né, de obra ruim é naquele exato momento em que a obra perde o telespectador, né? Aquele momento em que você realmente desacredita que aquilo realmente está acontecendo ou que pode acontecer. Então, por exemplo, isso pode acontecer de várias formas diferentes. Pode acontecer em um momento no começo de um filme, no meio, no final, em uma determinada cena. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês do filme que eu acho muito ruim mesmo, muito ruim, que é o filme Quarteto Fantástico de 2015, se eu não me engano, algo assim, 2012, uma parada assim. Esse filme, ele me tirou da imersão no final, realmente, quando o momento acaba. O filme acaba, é o momento que eu achei que era uma obra ruim. Por quê? Basicamente o diretor, né, daquele filme estava construindo uma história, só que a história ela vem se arrastando, ele vem, né, contando essa história bem devagar, detalhadamente e tal, ali nos parâmetros do filme, e é uma história que muita gente já conhece. Então ele vem levantando aquela história para chegar no ato final, que é o ato mais importante do filme, onde vai ter um encerramento, né, a grande chancela do filme, o fechamento realmente. E no momento em que isso vai acontecer, o filme é tão arrastado, os dois primeiros atos, que quando chega o terceiro ato, tudo acontece muito rápido e as coisas acabam de uma forma muito esquisita, que não é algo que a gente estava esperando acabar daquela forma, porque ele levantou tanto a bola do filme que quando chegou no finalmente ele não conseguiu realmente entregar. E isso ocasiona no que ele estava esperando, né? Ele estava esperando que haveria uma sequência, né? Ou até mesmo uma trilogia, sei lá, né? Mas o filme não tem basicamente uma finalização. Ele fica sempre dando esse gancho para que aconteça alguma coisa e nunca acontece. E o final é realmente isso que ele tenta entregar, né? Ele tenta entregar uma sequência que não aconteceu. Por quê? O filme foi um fracasso, porque a história basicamente não acaba, e acaba de um jeito horroroso, né, o filme lá, e isso não avança, e aí o filme fica só solto ali. Um filme, uma obra, né, uma série, tem que se propor ao tempo em que ela está sendo apresentada para o telespectador. Eu estou assistindo um filme, e o filme tem 2 horas. Um filme tem 2 horas, mais ou menos, né? Então esse filme, ele tem que entregar para mim, em 2 horas, uma história que vai me convencer de que aquele filme em si só,
ele é completo e não depender de uma sequência ou até mesmo uma prequel, né? Uma história que seria contada antes. O filme ele tem que se bastar nele mesmo. Caso o filme tenha, né, uma prequel ou uma sequência, isso vai ser um complemento para o âmbito da história como um todo, um complemento, algo a mais para aquele mundo. Então, por exemplo, O Senhor dos Anéis. Todos os filmes são interligados, mas eles começam e terminam, e ao mesmo tempo tem esse gancho, né, para uma sequência, ou até mesmo, né, no caso do 2 ali, né, nas Duas Torres, uma prequel, mas em si próprio ele se basta, né, a história que é contada é fechada nela mesma, né, então é mais ou menos isso que pode haver aí na separação entre uma obra boa e uma obra ruim. Então eu vou dar outro exemplo para vocês, que seria, né, os filmes do MCU. Cada filme do MCU é uma história diferente, tanto de um personagem ou de uma equipe, enfim. Essa história está sendo contada dentro daquele filme, ele tem que se bastar naquele filme. Como é um universo cinematográfico Marvel, ela tem que fazer parte desse âmbito maior da coisa, né, para agregar esse universo que eles construíram. Então, tem algumas pequenas cenas, inclusive as cenas pós-créditos, que fazem, né, ligação à história que está sendo contada no âmbito geral da coisa. E isso é uma obra boa. Mas a obra ruim é quando a própria obra não se basta dentro dela mesma. Então isso pode ocasionar em vários momentos, como eu mencionei, que vai te tirar de dentro da imersão. Então diálogos bobos ou diálogos que não te levam a lugar nenhum, histórias de personagens vazios ou até mesmo, né, personagens que estão só jogados ali. Teve, né, o filme do Homem-Formiga Quantumania, e meus amigos, que coisa é aquela? Eles levantam um vilão tão gigantesco para no final eles realmente acabarem de uma forma esquisita, que ele nem mostra o que ele realmente é ou realmente pode ser. E os diálogos, né, são diálogos muito bobos, diálogos que não te levam a lugar nenhum, diálogos que não agregam a história, personagens que são poderosos ou que são inteligentes só porque sim, que já sabem as respostas de tudo. Então isso realmente faz com que você saia da imersão daquela história, né? Quando você pega aquele momento se pensando opa, mas esse personagem aí, como que ele sabia disso? E isso não é mostrado em tela, é um momento em que realmente a história, né, acaba para a pessoa e vai de pessoa para pessoa, né? Cada um vai ter uma experiência. Então, no caso, por exemplo, de uma obra de arte, ela vai passar alguma coisa, alguma mensagem para você. E a configuração de uma obra ruim ou uma obra boa é a parte em que ela vai te fazer sentir alguma coisa. Se esse conteúdo foi feito para te fazer sentir raiva e você sentir raiva, é isso o que essa obra se propôs a fazer. Então, por exemplo, quando você está assistindo um filme e tem um vilão lá que você fica com uma raiva daquele vilão, que você até se confunde entre o filme ser ruim ou simplesmente porque o vilão é ruim. Então, no âmbito de vilões, né, terríveis aí, temos um exemplo clássico que é o Darth Vader, né, que fez o que fez com os seus filhos e a sua família, inclusive com a Ordem Jedi, e você tem um ódio insano dele. Mas a história é contada de uma forma tão perfeita que você realmente é entregue àquilo e entende as motivações que levaram o Anakin, né, fazer o que fez, cometer esses erros e, claro, se entregar para o mal, basicamente, né? O medo fez com que ele fosse para aquilo. Não é porque você entende, né, o vilão, assim como foi, né, no caso do Thanos aí, não é porque você o entende que isso faz com que você concorde. E com o mocinho também, né? Então você tem todas as motivações e coisas do tipo, e não é porque você entende que você também concorde com ele, entende? Então é mais ou menos o âmbito, né, do que se torna uma obra. Vai de pessoa para pessoa, cada pessoa tem uma vivência, cada pessoa tem uma perspectiva diferente, e essa é a minha perspectiva. Então, por exemplo, quando eu falei lá que eu ia deixar os jogos, né, para depois, por quê? O jogo em si, ele é um pouco diferente, a interação com o usuário é um pouco diferente, porque você tem que controlar alguma ação, alguns movimentos ou algumas coisas, né, dentro do jogo que vão fazer, né, você ser levado
para aquele mundo, seja controlando um personagem, uma cena ou algumas coisas, né, do cenário que vão te ambientar dentro do jogo. E a gameplay é um momento muito importante, né, para que o jogador faça parte daquela obra. Então, se você tem um jogo que tem uma história espetacular, mas a gameplay é muito ruim, né, trava, não tem uma jogabilidade fluida, isso vai atrapalhar na sua experiência e você pode sim considerar isso um jogo ruim. E se o jogo for com uma jogabilidade insana, mas a história ruim, também pode configurar como um jogo ruim. Mas aí entra as exceções, tanto, né, no âmbito de jogos quanto no âmbito de filmes. Porque nos jogos, por exemplo, você tem às vezes uma jogabilidade muito boa mesmo, que o jogo é um jogo bom, mas a história é meio rasa e meio mais ou menos. Mas a proposta do jogo é a jogabilidade e não a própria história em si, entende? E vice-versa também, né? Como a própria história ser uma história bem elaborada, mas a gameplay nem tanto assim. Então jogos como Vampire Survivor ou The Stanley Parable, que você só anda dentro do jogo, né, basicamente, você não tem nenhuma outra ação, nenhum tipo de outra ação, traz um jogo muito bom pela proposta que ele está tendo, né, com o jogador. Ó, você vai andar, só que a gente vai interagir dessa forma aqui, né, vão ter todas essas mitologias por trás dessa gameplay simples, então a interação com o jogador é um pouco diferente. Já jogos que você tem que fazer malabarismos, né, como Street Fighter, jogos de tiro, né, como Call of Duty, ou até mesmo de ação e aventura, como Spider-Man, The Last of Us, RPGs como The Witcher, vão fazer você ter uma jogabilidade bem mais complexa, entregando ao mesmo tempo uma história bem amarrada e bem complexa que vai fazer parte da sua gameplay. E isso também configura uma obra boa. Já nos filmes, temos também alguns casos um pouco diferentes, né, de histórias sendo contadas de uma forma diferente, não tendo certo ou errado dentro, né, da proposta que o diretor está propondo. Por exemplo, tivemos, né, o caso recente aí de Oppenheimer, que em vários momentos tem inserções do passado e do futuro em meio, né, a essa história, né, que está sendo contada. Mas essas inserções vão se amarrando com as suas dúvidas enquanto você está assistindo o filme. Então é uma treta que envolve várias coisas aí que não tem uma timeline exatamente, né, sendo contada do início ao fim. Então vão ter várias inserções meio bagunçadas, né, de certa forma, para que o espectador entenda como essa história está acontecendo, né? Como é o caso também de Memento, se eu não me engano, né? Que é do mesmo diretor. Então tem vários tipos de coisas, né, que as obras podem fazer para te entregar uma história verídica, né, que você quer se aproximar daquilo e que você se sente dentro daquela obra. A mesma coisa de quando você está conversando com alguém que está contando para você uma história e naquele momento em que você nota que tem algo estranho com aquela história, ou que foge muito da realidade do que está sendo proposto, isso te tira da história e faz com que você duvide, né, da veracidade daquela história. Então, isso é uma coisa muito complexa que cada um vai ter uma opinião sobre, beleza? E essa é a minha opinião do que é uma obra ruim e uma obra boa. E na maior parte aqui do que é uma obra boa, né, realmente. Algo que te faça imergir dentro, né, da proposta de uma série, de um jogo, de um filme ou de um livro, um quadro, né, uma obra de arte, uma escultura, seja também em jogos, né, como esportes e coisas do tipo, né, até a corrida de formiga aí. Se você está entregue naquela proposta, vai ser uma obra boa. Mas lembrando, sempre tem a exceção à regra, tranquilo? Sempre tem, e cada um vai ter uma experiência diferente. E bom pessoal, então é isso, obrigado você que assistiu o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado, é uma parada meio diferente, fiz aqui meio sem roteiro, talvez tenha falado demais, talvez você não concorde com a minha opinião, talvez concorde, então deixa aí nos comentários pra gente, beleza? E claro, já aproveitando que está aí, deixa aquele like, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque de vez em quando aqui eu vou vir trocar essa ideia aqui com vocês. Então é isso, vou deixar aqui duas recomendações para vocês. A primeira delas eu vou deixar aqui a recomendação
de resenhas, onde é a minha opinião também, né, sobre filmes e séries, que está bem legal demais. E aqui eu vou deixar a nossa playlist com melhores e piores de 2023, que tem muita coisa insana aqui, tranquilo? Só para vocês entenderem mais sobre o que é uma obra boa e uma obra ruim também, belezura? Então, eu não estou cagando regra aqui, beleza? Tenha a sua opinião formada sobre tudo, a sua opinião, não vai pela opinião dos outros em nenhum momento, né? Vai ver por si só, vai conferir as coisas por si só, tranquilo? Então agora sim, eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!